No vídeo anterior eu te fiz uma pergunta. Se as pessoas ao seu redor te contam a verdade. Muita gente me escreveu e o que mais apareceu nas mensagens não foi uma resposta, e sim uma outra pergunta. Tudo bem, eu entendi o problema, mas como eu mudo isso? Como eu construo esse tipo de ambiente? Por onde eu começo? E eu acho que essa é uma pergunta certa, coerente, porque saber o que o problema existe é uma coisa, saber o que fazer com ele é outra coisa. Então, é isso que eu quero conversar com você hoje. Não o que é segurança psicológica, mas como ela se constrói, no trabalho, nos times e em casa. Porque o processo é o mesmo nos dois lugares, e ele começa no lugar mais importante, dentro de você. Olá, eu sou a Karina Reis, psicóloga especialista em pessoas, relações e resultados. E hoje eu quero falar com você sobre como construir um ambiente com segurança psicológica e principalmente como ser segurança psicológica para sua família e para o seu time. Mas antes de eu continuar com esse vídeo, lembre-se de curtir, ativar as notificações e compartilhar com aquelas pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Afinal de contas, quanto mais pessoas estiverem por aqui, mais oportunidade nós temos de trazer assuntos para o seu desenvolvimento. A maioria das pessoas que quer construir ambientes mais seguros acha que o problema está na técnica, que falta a reunião certa, o treinamento adequado, a política de RH correta. E essas coisas importam, mas elas não chegam antes de algo mais fundamental. A segurança psicológica que você consegue oferecer para os outros, ela é limitada pela segurança que você tem dentro de você mesmo. Deixa eu te explicar um pouquinho como é que isso acontece na prática. Quando você recebe uma crítica, o que é que acontece no seu corpo antes de você responder? Quando alguém discorda de você na frente de outras pessoas, o que você sente antes mesmo de falar? E quando alguém te traz um problema que você não quer ouvir, qual é a sua primeira reação interna? Essas reações não são falhas de caráter, elas são respostas do seu sistema nervoso. E elas chegam antes da sua interação, da sua intenção, antes do seu discurso de líder aberto, antes de tudo. William Reich, teórico da psicologia reichiana corporal, descreve como a tensão que carregamos no corpo molda a forma como nos relacionamos. Um líder que não consegue tolerar a própria falha vai, invariavelmente, ter dificuldade de acolher a falha do outro. Não por uma má vontade, mas é que o sistema dele não aguenta. Então, o primeiro passo para construir um ambiente seguro é reconhecer a fronteira da própria tolerância. O primeiro passo para construir um ambiente seguro e reconhecer a fronteira da própria tolerância é se perguntar onde o meu corpo está se contraindo, aonde ele se desregula, quando reage de um jeito que se fecha para o espaço do outro. Isso não deve ser olhado como uma fraqueza, mas como uma possibilidade do início de qualquer processo de desenvolvimento real. Pensando nisso, numa maneira de você construir um alicerce, uma estrutura que traga segurança psicológica, eu listei aqui 4 principais pontos que são a base, que vão fazer o alicerce para que isso aconteça. M. Edmondson e mais tarde Timothy Clark identificaram que segurança psicológica não é um estado único, ela se constrói em camadas e cada camada depende da anterior. A primeira é a segurança da inclusão. A pessoa precisa sentir que pertence, que é vista, que sua presença tem valor antes mesmo de qualquer contribuição. Em times, isso aparece em como você trata alguém nos primeiros dias. E olha que interessante, na família aparece em como você recebe a sua criança depois de um dia difícil. O segundo alicerce é a segurança de aprendizagem. A pessoa precisa sentir que pode errar, que pode perguntar, que pode não saber e que isso não fará com que ela seja humilhada em público. E aqui está um dos maiores buracos nas organizações e nas famílias brasileiras. A cultura de que perguntar é fraqueza e de que não saber é sinônimo de vergonha. Precisamos repensar sobre falar o óbvio, sem desvalorizar a amplitude de aprendizado e o conhecimento do outro, e sim sobre uma compreensão de que cada um de nós veio de um sistema único, de um núcleo, e isso deu a cada um de nós aprendizados e conhecimentos específicos. E fica a regra, quanto mais se ouve e vê o mesmo conteúdo, mais aquilo se torna a sua verdade. O terceiro alicerce é a segurança de contribuição. A pessoa precisa sentir que o que ela tem a dizer importa, que sua ideia será ouvida mesmo que não seja adotada. Sem isso, as pessoas param de trazer o melhor do que pensam e acabam fazendo só o mínimo do que é esperado e guardam para si o resto. O quarto alicerce, e não menos importante, mas sim o mais raro, é a segurança do desafio. A pessoa precisa sentir que pode questionar o status quo sem pagar o preço por isso. Discordar de uma decisão que já foi tomada. Apontar um risco que ninguém quer ver. Dizer ao líder, ao parceiro, aos pais, algo que eles provavelmente não queiram ouvir. Cada uma dessas camadas se constrói de forma diferente, mas todas dependem da mesma coisa, da consistência da sua reação quando alguém se arrisca. Por exemplo, um filho que diz
que vai a um lugar e muito tempo depois você venha saber que ele estava em outro. Ou que busca consolo em outras famílias e quando você questiona, ele diz que prefere ficar lá. Que lá ele pode conversar com os pais e se sente bem. Ou aquele colaborador que tem ideias geniais, mas que não traz à tona em reuniões. E quando você vê, ele se demite para empreender em seu próprio negócio. Ou mesmo aquele colaborador que perdeu o ritmo e você fica sabendo por terceiros que ele está enfrentando uma situação pessoal difícil, mas não teve coragem de contar. Parece muito simples, mas a soma desses pequenos eventos vai fazendo com que o afastamento na relação aumente cada dia mais. Vou ser direta com você. Segurança psicológica não se constrói em reuniões de alinhamento. Ela se constrói em momentos muito pequenos que a maioria das pessoas não reconhece como decisivos enquanto estão acontecendo. Por exemplo, alguém vem até você e diz que errou, que o projeto atrasou, que a nota foi ruim, que o cliente reclamou. A sua reação nos próximos 30 segundos vai determinar se essa pessoa volta a te contar algo difícil no futuro ou achou melhor esconder. Não estou dizendo que você precisa sorrir e dizer que está tudo bem para tudo. Estou dizendo que existe uma diferença enorme entre reagir ao problema e reagir à pessoa que trouxe o problema. Um líder que consegue separar essas duas coisas constrói mais segurança em 30 segundos do que um ano de discurso sobre cultura aberta. Segundo momento, o que acontece depois? Alguém discordou de você, alguém questionou uma decisão sua, alguém apontou um erro que você cometeu. E o que acontece com essas pessoas no dia seguinte? Ela é reconhecida, ignorada, sutilmente afastada? Cuidado. Essas reações vão fazer muita diferença na construção da segurança psicológica e dessa relação próxima e complementar aos resultados. O terceiro momento, a pergunta que você faz, não o discurso que você dá. Edmondson identificou que líderes que constroem alta segurança psicológica têm um comportamento comum. Eles fazem perguntas genuínas e ficam em silêncio para ouvir a resposta. Não perguntam para confirmar o que já pensam, perguntam porque têm curiosidade real, interesse sobre o que o outro vê. Em casa, isso aparece na diferença entre perguntar como foi o dia e realmente parar para ouvir o que aconteceu naquele dia. Não adianta perguntar como foi o seu dia, mas apenas para cumprir um protocolo. Demonstrar interesse pelo outro aproxima as relações e constrói um vínculo. É muito fácil, porque a família ela é o primeiro laboratório de segurança psicológica que qualquer ser humano conhece. As crianças não aprendem se podem ou não podem falar lendo regras, elas aprendem observando o que acontece quando alguém fala. Especialmente, ela aprende quando ela sente que falar pode ser perigoso, ou que falar pode ser confortável. O filho que cresceu num ambiente onde os erros eram punidos com uma explosão, aprende a se esconder. O filho que cresceu num ambiente onde os erros eram acolhidos como parte do processo, aprende a trazer. E isso não é só sobre ter um pai ou uma mãe perfeitos, é sobre ser consistente o suficiente para que a criança saiba o que pode ou não esperar de você. Quero dividir com vocês 3 pontos importantes, concretos, que fazem diferença em casa. Primeiro, nomear o próprio erro na frente dos filhos. Eu me arrependo de como eu reagi, isso não foi justo, isso não é uma fraqueza. É uma maneira de ensinar pelo teu próprio exercício de ser o que o outro pode esperar de você. Você mostra que o erro pode ser reconhecido sem a pessoa desmoronar. Criar rituais de conversa que não sejam sobre cobrar. Um momento do dia onde a pergunta não é fez o que você devia fazer, mas como você está se sentindo hoje? Como foi o seu dia? A diferença é enorme. Reparar os momentos de fechamento, quando você reagiu mal, quando cortou uma conversa, quando foi explosivo. Você não precisa desfazer, mas pode voltar. Eu não gostei de como eu respondi antes, pode me contar de novo? Agora, nas organizações, a segurança psicológica ela tem um componente adicional que em casa não existe da mesma forma, a hierarquia. A hierarquia em si não é problema, o problema é quando a hierarquia se torna o argumento que encerra conversas. Quando eu decidi substituir, me conta o que você está vendo com eu posso não estar vendo, eu não quero ver. Christopher Dejoux descobriu como organizações que punem o relato do erro constroem o que ele chama de estratégias coletivas de defesa. Isso nada mais é do que formas que os grupos encontram de não ver, não falar, não saber o que sabem. Não é conspiração, calma, é sobrevivência. Nessa defesa, Dejoux traz 4 práticas que mudam o padrão em times. Uma delas é abrir as reuniões perguntando o que pode dar errado. Não só o que está dando certo, mas o espaço para o risco precisa existir antes do problema aparecer. Criar o hábito de perguntar ao time o que eu fiz essa semana que dificultou o trabalho de vocês. A pergunta inverte a direção da responsabilidade e sinaliza que a liderança também se avalia. Por exemplo, ao invés de perguntar o que aconteceu, perguntar como isso foi possível, o que acha que foi diferente para esse resultado acontecer. As perguntas definem se a pessoa se fecha ou se abre. E as perguntas abertas sempre são um convite para que a pessoa possa esmiuçar um pouco mais o tema.
Conhecer publicamente quem trouxe um problema difícil, não apenas somente quem resolve tudo, quem teve coragem de dizer o que havia para ser resolvido. Eu, particularmente, gosto muito de sinalizar imediatamente quando acontece. Quando um colaborador traz uma problematização a uma ideia ou a um projeto, eu sempre coloco muito pontual a sua ideia, obrigada por ter trazido. Mesmo que aquilo, naquele momento, não vá ser considerado, ele estar disposto, disponível e envolvido mostra que o time está comprometido com a empresa. E o seu primeiro cliente é o seu colaborador. Se ele não estiver apaixonado pelo projeto ou comprometido, o seu resultado está absolutamente em risco. Segurança psicológica não é um projeto. Não tem data de entrega, não tem certificado, não tem aulas a serem assistidas. É uma escolha que você faz nos momentos pequenos, na forma como você recebe uma má notícia, no que faz com a discordância, no espaço que deixa, fecha, abre para que alguém possa ser real com você. O que eu aprendi tanto em anos de consultório quanto dentro das organizações é que as pessoas não precisam de um ambiente perfeito. Elas precisam de um ambiente previsível, onde elas saibam o que esperar e onde elas saibam que podem existir, onde o risco de ser real não seja maior do que o custo de esconder. Começa em você, numa conversa, numa reação, no momento em que você escolhe a curiosidade antes do julgamento. Se você quiser aprofundar isso, seja na sua liderança, no seu time, na sua família, me chama. É exatamente esse o trabalho que eu faço. Comenta por aqui o que disso ficou para você. Compartilha com alguém que você entende que possa ajudar. Até o próximo vídeo para que o corpo e mente estejam em fluxo.